Graça e paz, meus irmãos. Bom, podemos estarmos juntos mais uma vez. Podemos estar compartilhando a palavra de Deus. Estou com a saudade imensa de cada um, vontade de estar conversando, estar abraçando os irmãos e juntos podermos estar compartilhando. Porém, ainda temos que aguardar um pouco mais essa fase, até que ela se passe, mas eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que cada um dos que estão participando, que estão conosco no caminho, continuam caminhando com Cristo e buscando estar de pé na sua presença. Louvado seja Deus por isso, porque nesse momento temos aprendido com o Senhor que Ele realmente, somente Ele, sustenta a nossa fé, a nossa confiança. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse ponto a ponto, e queremos ler hoje o texto em Apocalipse capítulo 2, que fala sobre a igreja de Esmirna. Esmirna, o significado da palavra Esmirna é unguento de ungir mortos. Unguento de ungir mortos. Vamos ler o texto. E ao anjo que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Na palavra de Deus, nenhuma expressão ela é casual, ela é por acaso. Todas as expressões elas têm um objetivo para o qual ela foi enviada. Inclusive, esse nome Esmirna. Nós, resumindo o assunto básico dessa carta a essa igreja, nós poderíamos resumir com 2 palavras. Primeira palavra é fé. Fé. Acreditar na promessa. Fé no Senhor. E segunda palavra, a palavra morte. Porque pelo tema a gente já vê que Esmirna significa unguento para ungir mortos. Ou seja, é o perfume, né? Perfume para fazer o embalsamamento daquele cadáver, E ele diz assim, isto diz Jesus se apresentando a João, fala, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Jesus se identifica a cada igreja de maneiras diferentes, com uma faceta da sua personalidade. E aqui Jesus se identifica como aquele que foi morto e reviveu, ou seja, aquele que venceu a morte. Aquele que venceu a morte. Então ele se apresenta como um exemplo vivo de um vitorioso. E ele diz assim, eu sei as tuas obras, você está num caminho de morte. As suas tribulações, sua pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele estava sendo perseguido, oprimido
passando por sofrimentos, devidos às perseguições, aos maus tratos, à condição de pobreza material, estavam sendo expoliados, estavam sendo retirados muitas vezes das suas conquistas, da sua casa, das suas propriedades, e perseguição internamente pelos que se diziam, aqueles que deveriam defender o amor, né, o aconchego, aqueles que deveriam ser o socorro, são justamente aqueles que blasfemam, né, sob o título de ser uma pessoa de fé. Aqueles que se dizem judeus e não são. Aqueles que nasceram se dizem ser descendência de Abraão, descendência dos pais da fé, e agora são os que perseguem a igreja de Jesus Cristo. E aí ele dá uma promessa, ele dá uma palavra de incentivo. Não temas, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, fé. A fé nos leva a sermos fiéis, nos mantermos em obediência, em temor, nos mantermos submissos, com o nosso coração submisso à vontade de Deus, com paz, com graça, com esperança. Ser fiel até a morte. Porque ainda que você morra, eu te darei a coroa da vida. Lá no início ele se apresenta como o que foi morto e reviveu. E nós vemos alguns textos aqui, por exemplo, 1 aos Coríntios, vou estar lendo com vocês, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, ele diz assim: agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, aquele que ressuscitou primeiro, as primícias, aquele que ressuscitou primeiro. E agora ele, através da sua ressurreição, ele nos dá um exemplo. O exemplo e nos mostra que não é uma simples promessa, uma simples palavra. Não? 1 Tessalonicenses 4, versículo 14, também diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. A nossa vida, a nossa esperança e a nossa fé, elas nos preparam para uma vida eterna. Nós podemos ter aqui, talvez, não tantas conquistas materiais, seculares, que nós gostaríamos de ter, ou todas aquelas benesses que essa vida humana, nessa geração secular, podemos ter. Mas temos conosco, em nosso coração, a certeza de que essas coisas são passageiras e o Senhor nos abriu o caminho através da sua ressurreição para que nós pudéssemos estar vivendo uma eternidade com Ele. E essa era a mensagem à igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna não era uma cidade pobre. Era uma cidade onde se concentrava, né, todo o comércio da Ásia Menor com os países orientais. E era uma cidade próspera, né? Ele tinha um pastor, e o pastor dela foi o primeiro pastor, que o bispo seria Policarpo, uma pessoa que foi um homem de Deus. A sinagoga dessa cidade diz que
tinha como dirigente o próprio Satanás. Alguns escritores afirmam isso. Mas Jesus ele nos diz que nos dá essa orientação, essa carta de abertura de olhos. O que Deus quer nos dar é isso. Um alerta. Estamos em tribulação, estamos em dificuldade. Não devemos esmorecer nem desanimar, mas permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Continuando essa palavra, nós vemos que ele nos dá em Hebreus 11 uma definição sobre a fé. Ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Complicado, né? No entanto, o que ele está dizendo aqui, diz que a fé, sobre ela se apoia, né, as coisas que se esperam. Ou seja, nós esperamos a bênção, esperamos a solução, esperamos a mão de Deus agindo. Mas não temos nenhuma evidência de que isso irá realmente acontecer pelas aparências ou visualmente. Mas no nosso coração nós temos a certeza de que o Senhor está trabalhando, está agindo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se veem. Às vezes aquelas pessoas que estão ao seu lado, ao seu derredor, seus amigos, familiares, família, não conseguem enxergar. E às vezes até se irrita com você, porque você, diante das tribulações, se mostra calmo, se mostra se mostra em paz, se mostra talvez um pouco até mesmo apático, né? Como dizem, mas não é. É que você está enxergando alguma coisa que os olhos não veem. Continuando esse texto de Hebreus, ele nos fala a respeito de todos os homens e mulheres que viveram na fé. E o que sempre me chama muito a atenção é o testemunho e a postura firme de cristãos, de homens e mulheres de Deus, que simplesmente abriram mão de tudo que tinham, possuíam e que eram, mas não abandonaram, não retrocederam, não negaram a sua fé. Nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 11, ele diz assim: pela fé, as mulheres, capítulo 11, versículo 35 até ao 38, diz assim: as mulheres, pela fé, receberam a ressurreição dos seus mortos. Pela fé, uns foram torturados e não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Não aceitaram. Você nega Jesus e a gente para de torturar. Eles não aceitaram o livramento porque estavam, não, eu não vou negar, porque eu estou vendo algo que está firme aqui dentro de mim, que é a vida eterna com o Senhor, que Ele me prometeu. Versículo 36, e outros experimentaram escárnios, deboches, zombarias, experimentaram açoites, experimentaram cadeias, experimentaram prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados. Abandona teu Deus e morre. Mortos ao fio da espada. Mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos,
e maltratados, abandonados pelo mundo, rejeitados pelo mundo, rejeitados pela sociedade, rejeitados, perseguidos, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas cavernas da terra. Há algum tempo atrás, alguns meses atrás, ouvi uma reportagem sobre um achado nessa região. Era uma cidade construída que ali abrigavam milhares de pessoas. E eram cavernas embaixo da terra. E ali os pesquisadores viram que era, pelos escritos, pelos achados, que era uma comunidade de cristãos. O mundo não era digno deles. Estavam lá, abandonados, fugitivos. E hoje nós estamos começando a ver que a sociedade continua buscando, de uma forma geral, aqueles que são contrários, estão buscando a realização, talvez, um mundo, né, um mundo melhor, entre aspas, né, de avanço tecnológico, de ciência e etc. Mas quem atrapalha esse mundo são os conservadores, aqueles que buscam guardar os princípios dos ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus nos dê graça, que Esmirna, que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, que nós possamos guardar, como diz assim, quem tem ouvidos ouça o que diz o Espírito às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não nos preocupemos com os lucros que possamos ter ou não nessa vida secular, mas nos lembrar que o Senhor nos garantiu uma vida para sempre. Não vamos, ainda que percamos essa vida agora, Ele vai nos livrar do dano da segunda morte. Aqueles que amarem sua vida agora perderão ou entrarão na segunda morte. Que Deus possa nos dar graça em uma semana de vitória na presença do Senhor. Senhor, nós queremos te abençoar cada vida, que o Senhor possa guardar a fé e que diante das tribulações, das perseguições, das dificuldades, da perseguição até mesmo da morte, que cada um de nós possamos ter firme a consciência de que o Senhor está conosco. A tua mão nos garante a vitória e o Senhor nos promete, ó Deus, que nos dá a vida eterna. A segunda morte não nos alcançará, mas o Senhor nos livrará dela, porque o Senhor é bom. Em nome